Olá, alunos! É um prazer tê-los aqui novamente para mais uma videoaula e o tema de hoje é: de que somos feitos? De que somos feitos? Antes de debatermos esse tema, existe uma pergunta que vem antes: o que é a vida? Já que estudamos biologia, o que é a vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis em biologia, porque ao mesmo tempo somos tão complexos, feitos de coisas tão simples, que fica difícil dizer o que é a vida e o que não é. Logicamente, a vida possui um conjunto de características muito peculiares a ela, e é isso que eu quero trazer aqui nessa aula para vocês. Nós sabemos que a célula é a unidade fundamental da vida, mas o que é uma célula? Nós já estudamos isso antes, não é verdade? Uma célula nada mais é do que o sistema químico, mas um sistema químico muito peculiar, feito por átomos e moléculas específicos, muito diferentes dos átomos e das moléculas do ambiente inorgânico. E a organização dela é de tal forma interessante, peculiar, que faz a vida, se o que ela era tão interessante, tão bacana, e a gente estudar isso, mas eu gostaria de ir um pouco mais na tangente, nessa pergunta do que é a vida. E perguntar para vocês o que é um ser vivo. Talvez isso seja um pouco mais difícil da gente imaginar, trabalhar o ser vivo. Gente, ele nada mais é do que um sistema químico, porque eu já falei anteriormente, quando em relação à célula, então seria um sistema químico, mas é um sistema químico que realiza características específicas dele, como por exemplo, possui um metabolismo próprio, realiza um conjunto de relações dentro de si para se manter vivo, e ele se mantém vivo graças ao metabolismo, mas ainda consegue crescer e se reproduzir. Essas são características exclusivas de um ser vivo. Um ser vivo pode também sofrer modificações em sua vida, que é a evolução. Então, isso é uma coisa específica do ser vivo. Ele pode sofrer evolução ao longo do tempo, e é difícil mesmo acreditar o que um ser vivo que faz tantas coisas diferentes, né? Sobrevive, cresce, reproduz, é feito de coisas da química, feito de átomos. E aí vai a pergunta: do que somos feitos? Para responder essa pergunta, a gente fez. Eu vou andar um pouquinho pela química, que é a base justamente do conhecimento da biologia, sobre o que nós somos feitos. Graças aos estudos de diversos cientistas do século XIX, início do século XX, nós realmente concluímos que toda a natureza é formada por átomos, inclusive as células. Tudo na natureza desse planeta é formado por átomos. E como é o átomo? O átomo é uma unidade da matéria em termos estruturais. Ele possui a seguinte forma: ele tem um núcleo que tem prótons e nêutrons, ou seja, partículas. Os prótons possuem carga positiva, enquanto que os nêutrons não possuem carga, são neutros. Além disso, em volta desse núcleo existem elétrons que rodeiam o círculo desse núcleo e aí ficam em regiões chamadas orbitais. Essa região é a eletrosfera. Em números químicos, também de forma independente, perceberam que existem inúmeros tipos de átomos diferentes na natureza, sendo classificados em elementos. E esses elementos foram organizados em uma tabela periódica, uma tabela que coloca em ordem crescente o número atômico,
de cada elemento. Ou seja, o número de prótons que cada elemento possui, o menor elemento nesse caso, com o elemento de menor número atômico, é o hidrogênio. Possui apenas um próton em um átomo. Número atômico 1. Na natureza, existem cerca de 94 elementos químicos conhecidos, só que na tabela periódica existe muito mais. Os restantes dos elementos foram criados em laboratório. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Quantos elementos diferentes existem nos seres vivos? Essa é uma questão chave. A natureza toda possui, como falei para vocês, 94 elementos. Agora a vida, ela é constituída com uma pequena fração desses elementos. Então, dos 94, cerca de 20 elementos são os que tem nos seres vivos. E desses 20, 4 elementos apenas conseguem compor 97% da massa dos seres vivos. Então, são eles: carbono, nitrogênio e oxigênio. O famoso nhoque, né? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Nhoque. Olhando ainda a organização da tabela periódica, a gente pode perceber que cada elemento da tabela é organizado em uma linha específica, em uma coluna específica. Elementos que se encontram na mesma coluna possuem propriedades similares. Vou dar um exemplo. Vejam a linha formada pelos elementos cobre, prata e ouro. Eles são conhecidos como metais de cunhagem, porque eles eram utilizados na cunhagem de moedas. Eles possuem ainda uma alta quantidade elétrica, podem ser dúcteis e possuem várias características que nos deixam similares em suas propriedades. Por isso são colocados na mesma coluna. Outro exemplo. Olhem no final da tabela, no qual existem os chamados gases nobres. Eles também possuem propriedades similares. Uma delas é que eles possuem baixíssima reatividade e podem ser encontrados inclusive em seu estado elementar, sem fazer ligações químicas. Os outros átomos são diferentes. Eles tendem a fazerem ligações químicas e as ligações que os átomos fazem podem ser de dois tipos. Por exemplo, podem ser chamadas iônicas, onde um átomo perde um de seus elétrons, depositando para outro átomo, e o outro átomo o recebe para si. Isso é um tipo de ligação chamada de ligação iônica, onde envolve perda e ganho de elétrons. Já existem um outro tipo de ligação chamado covalente, que não envolve nem perca e nem ganho, mas envolve o compartilhamento de elétrons de ambos os átomos que estão fazendo ligação. A ligação covalente é muito interessante para a vida, porque ela permite que os átomos se liguem entre si e formem moléculas, inclusive grandes, moléculas com tamanhos enormes. E isso é muito importante para a vida, porque essas moléculas com tamanhos enormes podem fornecer para a gente sustentação, podem fornecer para a gente acúmulo de alimento, entre outras inúmeras de funções. Isso então é algo importante para a vida. Essas moléculas de tamanhos grandes, falaremos mais para frente exemplos dessas moléculas, como açúcares, lipídios, proteínas, o nosso próprio DNA, o nosso próprio material genético, que é uma imensa molécula. Nessa aula tentamos definir o que é vida, percebemos que não é algo trivial, tentamos também definir um ser vivo, que possui características específicas, metabolismo próprio, capacidade de sobreviver, crescer e se reproduzir, e ainda pode sofrer mudanças, especialmente em seu material genético, que compõe a parte da evolução.
São esses atributos exclusivos dos seres vivos. Os seres vivos são formados por células, a unidade básica, e as células, apesar de ser complexa, é também simples, formada por materiais simples, que são os átomos, que se associam formando moléculas e assim por diante. Demos uma olhada na tabela periódica e vimos quais os elementos mais importantes para a vida, ou seja, de 118 elementos da tabela periódica, há cerca de 20 são utilizados pelos organismos vivos, e desses 20, 4 apenas compõem a maior parte da massa dos seres vivos, que são carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Leiam o roteiro de estudo, façam as atividades e fiquem com Deus.